Muito bom! Estamos aqui novamente. Um abraço para você que me acompanha. Seja muito bem-vindo novamente aqui para mais um conteúdo sobre a nossa jornada da prosperidade. Assim como a sua alma é próspera, eu também acredito, creio e quero muito que você seja próspero também na sua vida financeira, na sua vida material. E antes que a gente se esqueça, não deixe de se inscrever se você não é inscrito, não deixe de compartilhar se você está acessando pela primeira vez esse conteúdo, recebeu de um amigo, enfim, nos ajude a ir além, a ir mais longe e abençoar outras pessoas também. Hoje o assunto é muito importante. Por que é muito importante? Não que os outros não sejam, claro, mas hoje nesse encontro eu quero tratar com você sobre a batalha espiritual que existe na vida financeira. Eu disse na minha primeira aula aqui, se eu não me engano, que vida financeira tem tudo a ver com vida espiritual, tem tudo a ver com o mundo sobrenatural. Porque prosperar é algo sobrenatural. Tem gente que diz, não, mas isso é algo natural. Qualquer pessoa aqui nessa terra pode prosperar. De fato, mas eu não estou falando, não nesse quesito e nesse conceito terreno. O que eu estou abordando com você é que a bênção de Deus enriquece e não traz dor. Segundo, a bênção de Deus, quando Deus te prospera, o seu coração continua em Deus e não na riqueza. Terceiro, a bênção de Deus, quando você prospera, estando sobre você, não muda o seu coração, pelo contrário, o seu coração, ele se torna cada vez mais de Deus. Agora, isso que eu estou te falando, é a mesma coisa que acontece por aí no mundo? Ou as pessoas se enchem de vaidade, elas inflam o seu ego, elas mudam o seu status, o coração passa a ser um coração, talvez, não tão puro ou sensível, enfim. Mas então o senhor está dizendo que quem é rico é tudo isso? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que existe uma prosperidade que Deus aprova e existe uma riqueza que Deus reprova. É diferente. Então, nós queremos a riqueza e a bênção de Deus. Mas hoje, eu quero falar com você da guerra espiritual que eu e você não deve negligenciar, que envolve a nossa vida. E quando se trata de uma área tão vital, e Satanás, ele sabe que quando afeta, então a vida financeira de alguém, ele afetou uma parte tão sensível que isso é capaz de romper a comunhão com Deus, é capaz de romper, às vezes, a aliança familiar, é capaz de colocar uma pessoa em situação crítica, de desespero. Então, muitas pessoas estão vivendo em desespero por conta de vida financeira. Esse é um fato. E Satanás, ele é o grande agente, querido, olha, para isso. Ele é o grande agente motivador e ele celebra a visão de miséria, de empobrecimento e de escassez de muitas pessoas. Então, o que nós precisamos, então, nessa batalha espiritual? Fechar todas as brechas. Fechar qualquer oportunidade que o inimigo tenha de nos atingir, tapar qualquer possibilidade, então, que Satanás tenha de tentar roubar a glória de Deus da nossa vida. Então, entrar em linha na direção de Deus, no conhecimento da palavra e nessa fé, nesse apego, tá bom? E algo muito importante. Aqui hoje você vai entender de uma vez por todas que a riqueza é um espírito. A riqueza ela está ligada a um espírito que quer dominar as pessoas, que quer fazer com que essas pessoas a sirvam. Tem gente que não é servido pela riqueza, servem a riqueza. E eu vou mostrar isso para você aqui nesse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai abrir os seus olhos e vai prosperar mais daqui para frente. Mateus capítulo 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro,
ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja, o que o Senhor está falando aqui é que colocou Deus e o dinheiro num patamar, talvez, de concorrência sobre a quem se serve. Então Jesus declara que é impossível servir aos dois ao mesmo tempo. Segundo o que o Senhor Jesus nos disse, não há meio termo. Jesus faz aqui um contraste entre o espírito de Mamon e o espírito de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido falar do espírito de Mamon. Então, quem é Mamon? Você sabe quem é Mamon? Mamon é derivado de uma palavra grega que significa riquezas. Os assírios adquiriram este nome de seus vizinhos babilônicos, que o tinham como deus da riqueza. Babilônia era uma cidade edificada sobre o orgulho e a arrogância. Lembre-se que Babel, quando foi destruída por conta de orgulho e arrogância. Um coração inflado. Lá em Babel, o coração dizia assim: o homem não precisa de Deus. Nós faremos algo, então, que, olha, ultrapasse os céus. O coração da riqueza é tirar Deus do centro. O coração da riqueza é tirar Deus do controle. É dizer que Deus não é necessário e que o homem, sim, é autossuficiente. Esse é o espírito de Mamon. Mamon quer dizer que você não precisa de Deus para nenhuma das coisas da sua vida. Você não precisa confiar em Deus. Veja, o espírito de Mamon quer dizer: confie nas riquezas. Confie nas riquezas. Mas olha o contraste do evangelho. O Senhor Jesus, ele relata em um dos evangelhos, ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ele está dizendo isso exatamente em quem confiou em tudo aquilo que é da terra, em tudo aquilo que está nesse plano aqui somente. E aqui começa a batalha espiritual. A quem a gente serve? A quem a gente se doa? A quem a gente, então, se consagra? A quem você se devota? Tem gente que é devoto à riqueza, e ele diz e pensa em si que quando ele tiver bem abastado, bem rico, está tudo resolvido. Ele só precisa depender da sua riqueza. Esse é o espírito de Mamon. E esse é o espírito que tem enganado muitos. Por quê? Porque muitos estão envolvidos somente em ficar rico e não ficar próspero, segundo o padrão e segundo o modelo do céu. Então você sabia, meu querido, minha querida, que todo dinheiro tem um espírito sobre ele? Ou o Deus é o de Deus ou é o de Mamon? O dinheiro que é consagrado ao Senhor tem o Espírito de Deus e por isso Deus o multiplica para que você então possa ser abençoador e generoso. Ao contrário, quando o Mamon está envolvido, então existe o consumidor, o devorador. Quando nós estamos trabalhando para Mamon, então Mamon domina, mas Mamon tem consigo um espírito que se chama espírito também devorador. Então, quando o dinheiro ele não é submetido a Deus, quando a sua vida financeira ela não é submetida à bênção de Deus, implicitamente nós estamos permitindo que Mamon, então, assuma o lugar. E Mamon quer uma coisa, Mamon quer tomar o lugar de Deus. Mamon, ele procura gente que o adore, ele quer governar. Mamon procura servos, ele promete coisas que não pode dar. Por exemplo, Mamon promete te salvar, mas a riqueza não salva. Tem gente que diz: pastor, mas eu preferia ter a riqueza aqui do que ser salvo na glória, no céu. Entenda uma coisa, você não está salvo nem mesmo aqui. Observe algo muito simples que está acontecendo nos dias de hoje. Quantas pessoas na Ucrânia que anoiteceram ricos e hoje estão sem nada, tudo bombardeado, tudo dizimado, tudo ceifado. Entenda então que Mamon ele faz promessas que ele não pode cumprir
Ele se propõe a estar no lugar de Deus sem poder estar. Então, cuidado, porque Mamon, ele quer governar. Ele tenta tomar, o lugar do próprio Deus na sua vida. Então, Deus diz para a gente dar e receber. Ele diz para você reter e esconder. Então, não tenha, querido, a ideia errada, o dinheiro e Mamon são diferentes. O dinheiro em si não é mau, tampouco a riqueza. Mas quando nós nos permitimos ser dominados por ele, é que faz um grande estrago na vida de todos nós. Tá bom? Então veja, é o mesmo que 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz: não é o dinheiro que é mal, não é a riqueza que é mal, mas como você lida com essas coisas. A ganância também é um subproduto da operação do espírito de Mamon. A ganância, a cobiça, são manifestações, então, desse espírito que atua, talvez, em muitas vidas. Sabe, esse espírito do descontentamento permanente que existe em algumas pessoas. Então, Mamon é um espírito que tenta o tempo todo assediar a nossa mente com engano, e ele às vezes consegue enganar. Se você tiver um cartão de crédito, por exemplo, ele diz que você vai ser feliz. Se você tiver o carro X, você vai ser feliz. Se você morar no condomínio Y, você também vai ser feliz. O que Mamon está dizendo é: o dinheiro é a resposta para todos os seus problemas. E não, a resposta é: não tem substituto para Deus. Isso é guerra espiritual. E tem gente vivendo sobre o domínio maligno, às vezes, desse espírito de Mamon. Quando vencemos essa batalha do engano de Mamon, aí sim nós estamos preparados para ter as verdadeiras riquezas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que durante toda a sua vida cristã, eles nunca se abriram, eles nunca, abriram o seu coração e a sua mente para serem ofertantes na casa de Deus, mas também nunca prosperaram. Mesmo estando dentro da casa de Deus, há pessoas que até hoje não acreditam no poder da oferta. Eu falei isso na aula anterior, depois você pode lá acessar o conteúdo, mas a oferta é o que abençoa, porque é aquilo que nós colocamos no altar de Deus. E tem gente que diz: não, mas eu sou ofertante. Não nesse padrão aqui. E eu quero te mostrar então, de uma vez por todas hoje, e a minha oração é para que todo espírito associado à miséria, a Mamon, a toda maldição que Mamon traz, seja quebrado da vida de todos que acessarem esse conteúdo hoje. Veja o que diz Lucas capítulo 16, do verso 9 ao 12. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então veja, olha como é abençoador essa palavra aqui. Quando você confronta o espírito de Mamon com o espírito de Deus, ele está falando do uso, isso não te domina. Você vive num padrão. O nosso dinheiro ele pode ser usado para fins justos e injustos. Pode ser usado para propósitos temporais e eternos. Tem uma galera, é de monte, tem toda uma geração que usa dos seus recursos somente naquilo que é temporal. É num celular novo, é num carro novo, é numa moto nova, é na grife nova que saiu, sabe? Isso é o espírito de Mamon, muitas vezes atuando dizendo: invista tudo que você puder. Está errado ter isso?
Não, porque Deus quer que você use do melhor desta terra. Mas está errado quando você tem um celular de ponta, de última geração, mas você nunca foi até o altar de Deus levar uma oferta e tampouco foi algum dia entregar um dízimo, uma oferta missionária que chegasse pelo menos perto daquilo que você possui. Eu estou mostrando para você que às vezes a gente investe muito nas coisas aqui da terra, temporal. Isso vai passar, o seu celular como o meu, que eu estou usando para fins abençoadores aqui, gravar vídeos, amanhã ele está obsoleto. E amanhã você vai para um melhor, vai para outro melhor. Mas cadê o seu plantio eterno? Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã, se você ficar apegado somente nas coisas aqui, talvez você não se atente da influência do espírito de Mamon. Não estou dizendo que ele está governando a sua vida, mas está, às vezes, influenciando, principalmente na área financeira. Sabe, se você não contribui no reino de Deus em nada, você está investindo somente aqui na terra. E cuidado, porque Mamon quer que você tenha completa segurança apenas aqui nessas coisas. Use os seus recursos na batalha espiritual. Não se vence com uma oração dizendo: Deus, eu quero que o Senhor quebre toda a escassez na minha vida. Deus age por princípios. Começa a semear, leve a sua oferta para o altar, para o gasofilácio, consagra a sua vida financeira. E quando você faz isso, você recebe direção do céu, poder do alto. Agora tem gente que quer vencer essa guerra apenas orando. Ele vai à igreja, ora e diz: Senhor, o que eu faço? E Deus diz: faça o que você precisa fazer, entrega, confia em mim. Essa parte não é feita. Ou seja, é uma oração inconclusa, porque a oração pressupõe uma ação. Você fala com Deus e Deus te responde: sim, não, espera. E o sim de Deus, muitas vezes, ele condiciona. Faça, traga, leve. Por exemplo, quando o assunto é perdão, o Senhor manda a pessoa pegar a oferta, deixar lá no altar, ir lá consertar com a pessoa e depois voltar e entregar a oferta. Veja, ato contínuo. Ah, não, mas eu entreguei a oferta, mas eu não fui lá e não me retratei. Não teve o ato de perdão consumado. Veja que Deus é específico, Ele é claro. E batalha espiritual se vence quando você não é tomado pelo engano de tentar fazer as coisas pela metade. Então veja, ou nós colocamos os nossos recursos a serviço do reino de Deus, ou a gente coloca ele a serviço do mundo. Se usamos o nosso dinheiro para trazer pessoas para Cristo, elas me darão as boas-vindas no céu. Assim como o Senhor transformou água em vinho, Ele pode transformar os seus recursos em muitas almas para Ele. Então Ele é o único que pode transformar riquezas da injustiça em verdadeiras riquezas. O diabo odeia, Satanás odeia alguém que ouve do Espírito Santo de Deus. Ele odeia que alguém seja inspirado pelo Espírito Santo para ser um plantador de igreja, um semeador no reino. Sabe, porque o reino de Deus também se movimenta com os recursos que estão aqui. E aí, quando alguém se levanta com esse entendimento, o diabo ele fica, querido, furioso. Mas não adianta, porque ele já é vencido, ele é derrotado. O reino de Deus, querido, ele avança quando nós também avançamos, quando a gente assume essa postura. Então, na batalha espiritual, Mamon, ele tem também os seus amigos, ele não age sozinho. Então, Mamon, ele quer te impedir de viver uma vida abençoada. O espírito da pobreza e do orgulho fazem também a mesma coisa. Qual é a atuação do espírito da pobreza? Fará com que você sinta vergonha de ter bênçãos de Deus. Tem gente que tem condições de viver muito melhor do que vive,
mas tem um espírito de pobreza até lá dentro do seu coração e da sua alma, e não desfruta daquilo que se tem, porque diz, não, é indigno, eu não mereço, é um tanto de argumento, mas se Deus decidiu te abençoar, entenda uma coisa, é Deus então que está te abençoando, não é o outro. Viva então livre disso. Não sinta vergonha de ser alguém que tem bênção de Deus. Não sinta vergonha de ser próspero. Não sinta vergonha, olha, de ter em abundância. Pelo contrário, seja generoso. É inevitável. Quanto mais você dá a Deus, mais também Deus te concede. Ser um doador sempre vai resultar também em bênçãos. O outro é o espírito do orgulho. Diz que a riqueza vem do trabalho árduo. Dependeu apenas de você, dependeu apenas do seu esforço. Você fez por merecer, você tem porque merece, porque os seus pais trabalharam também muito. Tem a ver com o orgulho, tem a ver com aquilo que te traz e te faz sentir-se envaidecido, ou diz para você ter vergonha, talvez até de uma origem humilde. Eu quero que você se lembre de uma coisa nessa batalha espiritual. Deus usa as coisas para testar o meu e o seu coração. Se o seu coração está em Mamon ou está em Deus, aprenda a desenvolver, meu querido, um coração de gratidão. Essa é a única vacina na batalha espiritual. Ser grato a Deus, leal a Deus, temente a Deus. E cuidado com a comparação. A gratidão é, eu não mereço, mas Deus me deu. Agora, o orgulho diz, eu mereci. E a pobreza diz, eu não deveria ter isto. Lembre-se, se você quer vencer a batalha espiritual, seja grato. Recebi pela graça de Deus. Sempre foi e será pela bênção de Deus. E é o que Deus produziu em minha vida. Então, você quer hoje, por fim, em maldição financeira, se você acredita que talvez você está sob alguma, se você quer por fim num ciclo também financeiro ruim, acredite na palavra, acredite, Deus quer te dar as verdadeiras riquezas, mas você precisa tomar uma atitude no dia de hoje. Qual é a atitude? Comece a ser generoso, comece a quebrar paradigmas. Você que é de outra igreja, que está me ouvindo, esse fim de ano, vá lá, abençoe o pastor da sua igreja, abençoe a sua igreja, sabe, seja generoso, quebra todo o ciclo, talvez, de tudo que você vem vivendo, aí muda o padrão, quebra o padrão, quebra a roda de rato e adote um padrão de bênção, creia na palavra, seja generoso, vacine-se. E gratidão é algo que você expressa ao levar para o altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, a sua doação, a sua oferta missionária, o seu propósito de fé. Querido, não importa o nome, importa o seu ato. No nome de Jesus, você vai estar vencendo essa guerra. Essa guerra que está muito associada, então, à vida financeira. Vença a batalha espiritual, conta conosco, eu conto com você no nosso próximo episódio aqui. Replique esse conteúdo para a glória de Deus. Um grande abraço para você, fique na fé e até o próximo.